A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e os versículos 27 a 30. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus não fazia acepção de pessoas, não era preconceituoso, não fazia visitas pelas caras, não tinha um grupo seletivo de amigos ou subordinados, como se vê nos dias atuais. Para Jesus Cristo, todas as pessoas eram iguais. Ele não tinha um fulano nem um beltrano, mas achegado. Seu ministério era formado de pessoas das classes A, B e C, pessoas de status profissionais diversificados. A proximidade de Jesus com os cobradores de impostos e os pecadores era mal vista pelos fariseus e mestres da lei. Por malevolência, faziam juízo apressado a respeito dele, de forma a levá-lo a perder a credibilidade, tanto diante dos discípulos quanto diante das multidões que o procuravam. Entretanto, conviver com os pecadores e excluídos fazia parte da pedagogia de Jesus, a fim de levá-los a converter-se ao Reino. Chama precisamente o evitando por todos para fazê-lo também mercador do reino. A solidariedade com os pecadores não se estendia aos pecados que cometiam, mas sim à pessoa deles, pois era preciso também alertá-los para que banissem de suas vidas tudo quanto os afastava de Deus. Jesus acreditava com todas as forças de seu coração na possibilidade de conversão do coração humano. Por isso, empregava todos os meios disponíveis para atrair os pecadores para Deus, mesmo correndo o risco de ser vítima de maledicência de seus adversários. Menosprezando as críticas alheias, importava mostrar aos pecadores a possibilidade de uma vida fundada na misericórdia e na justiça. O caminho escolhido por Jesus foi o da solidariedade, que revela como cada um de nós é tratado por Deus. Os cobradores de impostos eram marginalizados porque colaboravam com o poder opressor romano e porque tiraram o seu lucro cobrando a mais através de extorsões. Mas Jesus, quando entra na casa de Mateus para uma refeição, misturando-se com outros publicanos e pecadores, infringe prescrições fundamentais farisaicas e entra em comunhão com essas pessoas marginalizadas. O termo pecadores era um termo técnico da época para membros de profissões desprezadas e consideradas suscetíveis de impureza ritual. Uma lista indica pessoas que trabalhavam com asnos ou camelos, marinheiros, pastores, comerciantes, médicos, por causa do sangue, açougueiros, curtidores e cobradores de impostos, como membros dessa categoria de pecadores. Jesus se defende usando provérbio de bom senso, também conhecido nos escritos de outros autores como Plutarco, como o médico tem que se expor ao contágio para curar doentes.
o médico espiritual se expor a impurezas legais para salvar os marginalizados. A misericórdia de Deus não somente escolhe, mas vai em busca dos perdidos e os reintegra na comunidade de fé, como também mostra especialmente Lucas. O texto pode nos levar a questionar a nossa prática de misericórdia, pois nós também criamos categorias de puros e impuros, muitas vezes em nome de Deus. Sempre existe a tendência de formar comunidades elitizadas que se gabam de ser praticantes, observadores da lei e, quem sabe, desprezam, sem que digam ou notem isso, os que não correspondem aos seus critérios. Como são tratadas as pessoas com problemas de divórcio, de vícios ou idosos e deficientes em nossa comunidade? As nossas comunidades se assemelham a Jesus, que ia atrás das pessoas taxadas de impuros no seu tempo, ou se assemelha aos fariseus, que se fechavam nos seus rituais e rotulavam e marginalizavam os outros, comunicando em Deus mais preocupado com a pureza ritual do que com a misericórdia. Jesus não condena o sacrifício e os ritos, mas denuncia a situação quando o apego a eles leva ao abandono do mandamento fundamental de misericórdia. Portanto, para todos nós, ressoa fortemente o desafio lançado por Jesus. Prendam, pois o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Seja Jesus o nosso modelo de compaixão, para não cairmos numa prática religiosa que rotula, marginaliza, em nome de Deus, exatamente os que mais precisam sentir o seu rosto misericordioso e compassivo.